Nós saíamos quase todas as noites. Íamos para festas, barzinhos e ficávamos até o sol nascer. Para mim, a melhor parte era quando voltávamos para casa, atravessando quilômetros sem ver ninguém. Era quando ficávamos em silêncio, curtindo um ao outro. Era essa hora que nós estávamos mais juntos. Uma noite, voltamos um pouco mais cedo. O dia havia sido mais frio do que de costume. Estávamos cansados e irritados. Mais ou menos aqui, neste ponto, eu me distraí da estrada. Comecei a pensar em nosso namoro. Pensei se sair todos os dias não era uma forma de esquecer a mesmice que tinha virado nosso relacionamento. Como se estivéssemos procurando motivo para não conversar. Porque se conversássemos sério sobre qualquer coisa, iríamos acabar chegando à conclusão de que não tínhamos sido feitos para ficar juntos. Eu estava pensando sobre essas coisas quando ela soltou um grito que quase me fez derrapar na estrada. Olhei para o lado e ela estava completamente apavorada, apontando para algo na estrada. Virei a cabeça e vi apenas uma mancha branca passando em alta velocidade no acostamento. Comecei a frear com cuidado. Perguntei o que fora aquilo e ela respondeu com uma voz chorosa, quase sem fôlego. Uma menina. Uma menina. Paramos. Olhei pelo retrovisor e vi a mancha branca distante, na grama ao lado da estrada. Parecia mesmo uma menina, de costas, caminhando em sentido oposto ao nosso. Gelei quando me dei conta de que ela estava completamente nua, e que era a palidez de sua pele que a fazia branca com o reflexo da lua. Liguei o pisca-alerta e saí do carro. Antes, pedi para que ela ficasse. Acho que ela estava assustada demais para ouvir, mas ela continuou no carro. Lentamente, caminhei até a menina, sentindo o bafo gelado na noite travando minhas pernas. Quando cheguei mais perto, eu estava tão angustiado que tive vontade de vomitar. A menina, ainda de costas, não devia ter mais que 12 anos. Em suas costas brancas, viam-se rastros finos e vermelhos, como se tivesse sido chicoteada. Com os braços meio abertos, ela tropeçava a cada passo, tentando se equilibrar. Gritei para chamar sua atenção, mas ela continuou andando, como se não me ouvisse. Quando eu finalmente a alcancei, peguei no seu pulso para fazê-la parar. Mas assim que eu a toquei, ela desmontou e caiu no chão. Eu a amparei e virei seu corpo para ver o rosto. Ela respirava com o máximo de esforço, e eu não sabia se ela tremia de medo ou de frio. Seus olhos grandes e claros fitavam para algum ponto perdido no espaço. Sua cabeça se mexia em pequenos espasmos. Era o retrato de algum terror desconhecido, e ela parecia tão apavorada que eu mesmo olhei para os lados, como se procurando o monstro que a perseguia. Mas estávamos sozinhos na estrada deserta. Corri de volta para o carro, com ela em meus braços. No caminho, percebi que tinha as palmas das mãos cobertas de sangue seco. Percebi, horrorizado, que havia um corte profundo que penetrava suas duas mãos. Minha náusea aumentou até um ponto quase insuportável, quando percebi que havia em seus pés manchas parecidas, e constatei que alguém havia perfurado as mãos e os pés da menina. Não havia tempo a perder. Gritei para que minha namorada fosse para o banco de trás e ficasse com a menina. Ela obedeceu, ainda que parecesse à beira de um colapso nervoso. Com as duas no banco de trás, fechei a porta e disparei com o carro em direção ao hospital mais próximo que eu conhecia naquela região. Olhei para trás. Minha namorada alisava o cabelo da menina e chorava compulsivamente. Seu corpo parecia tremer com a mesma força do pacote nu que estava em seu colo. E alguém que as visse acharia que eram mãe e filha. A menina parecia consciente, mas em estado de choque e sem esboçar qualquer movimento.
Chegamos ao hospital e enfermeiros a levaram para a emergência. Quando a menina se foi, levada numa maca, minha namorada jogou seus braços em volta de mim e desabou em soluços. Eu o envolvi num abraço meio desajeitado e ficamos assim, em silêncio, por mais umas 2 horas sentados na sala de espera. Às 2 da madrugada, um enfermeiro alto e de cara amarrada se aproximou e disse que a menina tinha acabado de morrer. Falência múltipla dos órgãos, ele informou. Perguntou se éramos parentes dela. Depois de falarmos com a polícia, voltamos para casa, esgotados. Desde o anúncio do enfermeiro, ela não dissera nada. Eu mesmo não tinha vontade de falar, e fomos dormir assim. Nunca mais voltamos a sair à noite. Ela ficou apavorada com a ideia de reencontrar a menina, e se recusava a sair de casa depois do pôr do sol. Eu pensei que o choque passaria após algumas semanas, mas com o tempo ela só pareceu piorar. Pouco a pouco, ela falava cada vez menos, e gradualmente sua conversa transformou-se num punhado de murmúrios ininteligíveis. Passava a maior parte do tempo olhando pela janela, e quando anoitecia, voltava para a cama. Deixou de trabalhar e de encontrar a família. Quando viram que os esforços para que ela saísse da letargia não estavam surtindo efeito, os amigos pararam de visitá-la. Ela definhava. Um dia, meses depois daquela noite, aconteceu. Voltei para casa e ela não estava. Revirei tudo. Liguei para todos, mas ninguém tinha a menor ideia de onde ela tinha ido. Vasculhei o bairro. Falei com porteiros, pessoas na rua, a polícia, mas ninguém a havia visto. Alguns dias depois, virei o quarto de cima a baixo em busca de alguma pista de seu paradeiro. Encontrei um caderno, escondido no fundo da última gaveta. Nele, havia páginas e páginas com garranchos e desenhos grotescos de nós dois e da menina. Todos com os olhos negros e as mesmas feridas nas mãos e nos pés. Em meio ao caos, ela havia escrito algumas notas, copiadas de alguma enciclopédia. Elas falavam de pessoas que, às vezes, mostravam tanta fé em Deus que acabavam aparecendo em seu corpo as chagas e feridas de Cristo. Uma das notas dizia que o corpo purgava as maldades do mundo para que a alma continuasse pura. 7 anos se passaram. Casei com uma moça bonita e discreta, que não sabe nada daquela noite. Sigo minha vida normalmente. Porém, às vezes, durante a madrugada, me visto e saio com o carro. Minha esposa está acostumada com esses passeios noturnos e tem confiança suficiente em mim para saber que não é nada demais. Nessas noites, fico horas na rua antes de voltar para casa. Percorro todos os caminhos que fazia anos atrás, com ela ao lado. Quando vejo alguém sozinho, andando no acostamento, desacelero e vejo se não é minha antiga namorada. E se for a menina? Às vezes penso se não vou encontrar a menina novamente, talvez no mesmo lugar em que a vi pela primeira vez. A cabeça prega truques na gente. Talvez eu possa encontrar a menina e perguntar onde minha namorada está. Talvez eu volte para casa e veja que minha esposa é, na verdade, minha namorada, e que a menina é nossa filha, que está muito bem de saúde e que aquela noite nunca aconteceu. Não sei, mas tento não ficar muito tempo pensando nessas coisas. Sei que vou encontrá-la logo.